Boa noite. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita por caridade que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. Parte do item 2, o parágrafo 1º e parte do parágrafo 2º. O que se deve entender por pobres de espírito. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos da inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecerem a atenção. Em uma das viagens dos discípulos de Jesus, aconteceu algumas dúvidas entre eles. Entenderam que precisavam saber quem possuía a maior parte da ternura e da consideração do Mestre Nazareno. Quem se destacava no grupo. Mas se esqueceram de que a escolha deveria ser feita de outra forma, pela renúncia, pelo desapego e pelas vitórias sobre as paixões indignas, sobre as paixões mundanas. Quando chegaram e foram procurar Jesus, ele os surpreenderam, porque lhes disse: o que vinheis discutindo pelo caminho? E eles
assustaram-se, ficaram desajustados, vamos dizer assim, como crianças pegas em erro e que não conseguem justificá-lo. E se envergonharam. Mas, passadas as primeiras emoções, um deles disse a Jesus, perguntou ao mestre: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, aproveitando a oportunidade, como sempre fazia, chamou até a si o menino e o colocou no meio deles e lhes disse: Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome a uma criança, como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Jesus toma a criança como modelo de simplicidade de coração, porque ela não alimenta nenhum ódio, nem raiva, não guarda mágoa. É simples. E podemos dizer que é pobre de espírito. Mas o espírito aura celeste, por intermédio da médium Corina Novellino, nos conta uma das passagens de Jesus que se transcorreu mais ou menos assim. O povo, naquele dia, na aldeia de Betânia, parece que estavam satisfeitos. Algum acontecimento incomum estava por acontecer. A pressa que o povo ia de um lado para outro era muito grande. E eles estavam se preparando para comemorar a Páscoa. Esse acontecimento já era comemorado mesmo antes da vinda de Jesus. Eles festejavam, comemoravam a libertação do povo israelita da escravidão no Egito por intermédio de Moisés. Quando o povo levava frutas e flores à sinagoga, era para que os sacerdotes pudessem abençoá-las. Esse ir e vir é que demonstrava que algo incomum estava acontecendo. A Páscoa, para os judeus, era uma das datas mais comemorativas. Jesus e os discípulos, aproximando-se da sinagoga, Tiago teve intenção de entrar ali. Jesus concordou e acompanhou tanto a Tiago como os demais discípulos. Algumas pessoas se admiraram de ver Jesus naquele local, na sinagoga. Apesar que Jesus concordou em entrar na sinagoga, mas nós sabemos que qualquer lugar é local para se orar. Não há necessidade de se entrar em um templo para fazer as nossas preces. Mas, quando estavam já
dentro da sinagoga, um grupo de meninos se destacou do povo e veio saudar Jesus. E cantaram para ele uma estrofe que dizia assim: O Pai que muito amamos e que nos ama, porque cumprimos a lei, esteja contigo, Senhor. Jesus, após este verso que eles cantaram para ele, saudando-o, se entristeceu. E o primeiro que se dirigiu a ele foi João, perguntando a ele: Senhor, por que tu entristeceste dessa forma, quando o momento é de festa? Jesus então lhe respondeu: Me admiro que vocês não tenham notado o porquê desta minha amargura. Essas crianças têm ainda um preconceito, e aliás, são candidatas ao preconceito tradicional do judaísmo. São herdeiras da intolerância e do rigorismo da raça. E Simão Pedro perguntou a Jesus: Como sabeis? E ele lhe responde: Não observastes a saudação que me dirigiram? Já se julgam detentores de privilégios e direitos. Demonstram orgulho e outros fatores que eu vejo, mas que vocês não entendem. E isto contribuirá para que tenhamos no futuro espíritos ou grupos de espíritos deformados que, por essa incompreensão da legítima essência das leis divinas, os discípulos ficaram por algum tempo em silêncio, mas chegaram à conclusão que havia uma má aplicação da educação por parte dos judeus para as crianças. Por isso que eles cresciam dentro daquele rigor, dentro das exigências da raça. E João ainda perguntou a Jesus: Não há nada que possa ser feito para corrigir isto, Senhor? Ele disse: Infelizmente, já não é possível mais, porque a má educação já está enraizada. Só no futuro, porque nessa experiência não conseguimos fazer mais nada. Mas, diante disso tudo que nós vimos, nós chegamos à conclusão que a moral de Jesus se baseia na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Portanto, se nós sabemos que devemos ser humildes, como esta passagem e por tudo que vimos aqui, que devemos cultivar realmente a humildade, se nós temos como objetivo, como meta, a nossa perfeição relativa. Cabe a nós lutarmos para sermos humildes.
para sermos pobres de espírito. Portanto, é bom que sejamos pobres de espírito e não sejamos espíritos pobres. Agradecemos a atenção de todos, desejamos uma boa noite, com muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos
que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas.
estes momentos de paz e nos unimos em prece que suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os irmãos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos, e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Mei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.